Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, eu tô com o Felipe Masmanian. Opa, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo, fim de turno, hoje é um vídeo exclusivo desse líder absurdo que é o Corinthians, com números absurdos, uma campanha absurda, um técnico absurdo que acabou de surgir que é o Carille. Então é um vídeo dedicado a querer entender, porque de fato tá quebrando uma série de paradigmas aqui, de referências que a gente tem no escritório. E é o primeiro turno, não ganhou nada, tem todo esse papo, é verdade, mas é uma coisa incrível que aconteceu no primeiro turno. Vamos começar com alguns números básicos para nortear a gente, dar uma noção do que a gente está falando. Vai passando umas manhas. Lembrando que a gente fez um vídeo parecido com esse no meio do turno, a gente vai retomar alguns pontos que o Corinthians conseguiu melhorar. Na verdade é essa imagem aqui, a gente só está atualizando, é isso? Atualizando, esse post atualizado. Vai mostrar a cara do melhor campeão de turno da história até então. Vai passando aí, mas mano. Começar com o aproveitamento, né? Raciocínio simples para mostrar o equilíbrio lá no alto do Corinthians como mandante e como visitante. Mais como visitante? Mais como visitante ainda, impressionante, os dois acima dos 80%. E a gente tem um número importante aqui, que além do aproveitamento, a gente tem no índice Footstats notas muito parecidas do Corinthians dentro e fora de casa. Dentro de casa ele costuma fazer aproximadamente 98 pontos por jogo e fora de casa ele faz 88, duas pontuações lá no alto e bem semelhantes. E aqui lembrando que, uma curiosidade, ele tem um aproveitamento melhor, dos 9 gols sofridos ele sofreu 7 em casa. Sim. E só 2 como visitante. E aqui a gente vai falar um pouco desses gols. 32 gols marcados, é o segundo melhor ataque do campeonato. Mas o que é importante destacar, o Corinthians não é um time que finaliza muito, ele é só o 16º em finalizações do campeonato. Então ele não leva na insistência, ele leva sendo um time muito cirúrgico, ele chega na frente quando ele chega para marcar. Tanto que a quinta melhor pontaria. Esse eu acho que é um ponto crítico de tudo que a gente vai ver, porque de fato esse número é muito forte. Geralmente há uma correlação bem direta entre os times que mais chutam e mais fazem gol. Isso é uma coisa que, eu não digo que é um problema, mas é algo que o Carille tem que tomar cuidado, porque essa eficiência é um absurdo depois de 19 rodadas. Isso acaba resultando em 6,6 finalizações para marcar um gol. Vamos ver para sofrer agora. 9 gols sofridos, melhor defesa do campeonato disparado. A gente vai falar um pouco mais disso logo menos. Mas olha o absurdo, olha o saldo do Corinthians com os adversários. Ele precisa de 6,6 chutes para marcar. E tem que chutar no Cássio 30 bolas quase. Olha a diferença. Olha a diferença. Aqui tá uma boa explicação. Vamos avançando. E outro ponto importante aqui dos gols sofridos é que no mesmo raciocínio dos gols marcados, o Corinthians é o 6º time que mais sofre finalizações. Mas é uma finalização desqualificada. É a finalização lá de longe, a gente sempre confere no nosso ranking de distância de finalização. É uma finalização ruim. Ele é o time que mais força os times a errarem o gol. Os times adversários têm um aproveitamento de 28% das finalizações só contra o gol do Corinthians. E a média do gol sofrido do Cássio é menos de 10 metros, ou seja... Só gol lá dentro. Só gol lá dentro, o gol do Sport agora foi uma exceção, foi o gol do Thalisson de fora da área. Não quebrou a regra, porque é um só, entanto você vê o gol do Hever, tem que ser, esse é o padrão, na linha da pequena área quase. Aí um ponto aqui, passes trocados. O Corinthians é o time que mais troca passes do campeonato. Então aquela história do começo do ano que o Corinthians não propunha o jogo, não existe mais. Isso aqui é um negócio bacana, acabei de pegar no sistema antes da gente fazer esse vídeo aqui, olha que interessante. A gente agora no Footstats Premium, quem tem vai atualizar agora, a gente tem toda a questão de ranking dividida entre mandante e visitante, tá? Quem tem assinado, nos próximos dias aí você vai ter uma atualização automática. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu peguei a posse do Corinthians em casa e peguei a geral dele é 50%, é uma coincidência, podia ser 50%. Ele em casa pulou para 51, alguma coisa. E ele fora cai para 48, alguma coisa. Ou seja, a variação dele é mínima. Você quer ver um exemplo importante? O Atlético Mineiro, em casa vai quase a 60. E fora cai praticamente a 40, 42, alguma coisa assim. E é um dos times que mais tem diferença no aproveitamento jogando em casa e fora. Então, além de tudo, o Corinthians tem padrão. Fora, casa, fora, casa. Sim. Ele mantém isso. Eu achei demais esse número, mas vamos... Falando um pouco mais do estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians é o time que mais troca passes no chão, mas é também o segundo time que mais acerta lançamentos. O melhor do Brasil é o Cássio. Sim, com a reposição, é o cara que mais acerta lançamento. Metade desses lançamentos certos aqui praticamente são do Cássio. Aquela bola que ele quebra pro Jô, o Jô consegue dominar, fazer o pivô. Na relação lançamento, pegando só a goleiro, isolando a reposição de bola, que era um número que o Rogério Ceni no banco do Footstats, no banco de dados do Footstats, sempre foi um absurdo. Ele, quando a gente faz a relação goleiro
meio pra frente, meia inclusive, e atacante é o goleiro que mais acerta a reposição de bola. Ou seja, tudo isso somado tá dando essa campanha. Aí o número de cruzamentos. Mais uma vez, a gente sempre destaca que a insistência no cruzamento Quem acompanha a gente não é um bom indício. Já sabe. Fato, os dois times que menos cruzam no campeonato, Grêmio e Corinthians, não poderia ser diferente. O Grêmio é o primeiro, Corinthians é o segundo time que menos faz cruzamentos no campeonato. Padrão do estilo de jogo do time também. Destaque aqui também, Corinthians é o segundo time que mais força os adversários a cruzar. Ou seja, sendo que é a jogada mais ineficiente de ele joga pro cara, fala. Ele joga a responsabilidade pro adversário. Exato. 93 interceptações. Esse número aqui a gente vai discutir bem a fundo logo menos. Deixa pra daqui a pouco, né? 73 dribles. Mais uma coisa que prova que o Corinthians não é aquele time retranqueiro que todo mundo fala. Tem dois laterais muito bons. Tem dois meias muito bons. Sim. E aqui nesse ranking de dribles, os dois caras do Corinthians que mais driblam são o Romero e o Arana. Os dois estão em terceiro lugar do campeonato em dribles. 208 faltas cometidas, time menos faltoso de todo o Campeonato Brasileiro. No vídeo anterior a gente explicou semana passada a importância disso, porque você gera menos cartão amarelo. Que é também o time que tem menos cartões amarelos no campeonato. Lembra, o ano passado, a gente falou semana passada, o ano passado a diferença de time do Z4 para o G4, a gente teve diferença de 14 substituições forçadas por causa de cartão. Sim. 14 substituições forçadas, ou seja, mais uma vantagem que o Carille está colocando em campo. Isso tudo aqui que resulta numa nota muito alta no índice Footstats, 1.700 pontos, primeiro disparado. Eu acho que nem lembro disso. Não, enfim, não, tá muito Só grande. voltando um pouco ao raciocínio do que você falou das trocas forçadas. Muita gente falava que o Corinthians ia ter problema de elenco no ano, que não ia conseguir aguentar a maratona do Campeonato Brasileiro por causa do elenco limitado. No fim das contas, até agora, o Corinthians só jogou 4 jogos com a formação considerada ideal. Aquele time campeão paulista de 1 a 11, o Corinthians só jogou 4 jogos dos 19 da primeira fase com esse time certinho de 1 a 11. Então é outra coisa que o Carille conseguiu superar já também no Corinthians. O elenco é bom, o elenco é forte. Todo mundo que entra tá conseguindo dar conta do recado. Só o Giovanni Augusto que tá tomando muita porrada da torcida aí, mas de resto acho que, né, tá bem boa. O banco tá suportando muito bem. O que a gente vai destacar agora? O número mais fora da curva de todos do Corinthians, que são os números defensivos. A gente trouxe uma tela aqui, que é o número de gols sofridos do Corinthians por turno no Campeonato Brasileiro desde 2010. Mas conta por que você pegou 2010. Que é desde quando o Carille chegou ao Corinthians. Ele chegou em 2009 com o Mano Menezes, 2010 os Campeonatos Brasileiros. A partir de 2010, o Corinthians terminou o primeiro turno de 2010 como a 8ª melhor defesa. No segundo turno chegou o Tite. E aí Tite mais Carille acabaram começando a fazer esse esquema defensivo do Corinthians que é tão forte. Terminou como segunda melhor defesa. Segundo em 2011 nos 2 turnos. Em 2012 o Corinthians foi para o Campeonato Mundial no fim do ano por causa da Libertadores. Acabou abrindo, deu uma desencanada. Então o número mais importante, a partir de 2013. De 2013 até 2016, dos 6 turnos, o Corinthians foi uma das 3 melhores defesas em todos os turnos, com exceção ao segundo turno de 2016. Que foi um negócio realmente... Foi comandado pelo Cristóvão Borges, pelo Oswaldo de Oliveira. Foi uma mudança total de padrão de jogo. Uma mudança brusca que acabou resultando no Corinthians ser a 19ª defesa do campeonato. Só do Santa Cruz tomou menos. Isso aqui foi muito louco, realmente. Ano passado a gente comentou bastante. E agora voltou o padrão. O que aconteceu em 2017. Primeiro turno, 0,47 gols sofridos por jogo. Uma média inferior só ao primeiro turno de 2013. Que o Corinthians sofreu 8 gols no primeiro turno e esse ano sofreu 9. É impressionante, realmente. E agora a gente vai ver o número que mais explica essa defesa do Corinthians ser tão boa. O Carille, no começo do ano, quando ele foi apresentado, a única promessa que ele fez é que o time ia ter linhas compactas, linhas muito próximas uma das outras. E aí a gente vai falar da interceptação, que a gente tem batido na tecla, que é uma das estatísticas mais importantes defensivas que você pode ter. Aliás, a gente reviu aqui internamente o peso da interceptação quando a gente está gerando o índice. Sim. Porque além de você retomar a bola, você não faz falta. Então nós notamos, quando a gente está fazendo os cálculos aqui, a gente nota a influência que ela tem num padrão de jogo bom, que resulta em finalização, que resulta em vitória, e é um raciocínio mais... Você quer um lance bem representativo disso? No Corinthians e Flamengo do último domingo, a jogada do gol do jogo. O Balbuena intercepta uma bola na linha defensiva, puxa o contra-ataque sozinho, dá assistência para o jogo perfeito, e resulta em gol. É perfeito.
que a gente está querendo dizer então? Que essas linhas compactas do Corinthians estão causando muita interceptação. Tanto que o Corinthians lidera esse ranking de interceptações desde a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que não quer dizer que outras estatísticas, às vezes lidera, deixa de liderar. Sim. Aquela de números de finalização, que é 6,6, ele tá brigando com o Varia Grêmio, às vezes rodada. o Grêmio. Não é sempre que o cara atinge uma posição e segue. O campeonato é muito dinâmico. Mas essa de interceptação, não desde tem a nada de 6ª rodada, dinâmico. Desde a 6ª rodada, ninguém chegou perto. ninguém chegou perto. E é uma distância muito grande dos outros times. A gente pegou aqui os times do G6 para mostrar como eles estão em interceptação. Palmeiras é o segundo em interceptação com 78, bem atrás das 93 do Corinthians. O Sport o quarto com 71, Grêmio o 10º, Santos o 11º e o Flamengo é o segundo time que menos intercepta no campeonato até então. E tirou ontem do time, caiu o Zé Ricardo, não vamos entrar nesse mérito, o cara que mais intercepta era o Márcio Araújo. E engraçado, o Sport, esse número subiu demais para o Luxemburgo, a gente fez uma conta aqui depois, colocando antes e depois do Luxemburgo, tem evoluído, não é à toa como influencia isso, o porquê da explicação que influencia tanto a interceptação, uma das razões. Mas vamos seguir. Mais do que a qualidade, mais do que a quantidade das interceptações, agora a gente vai medir a qualidade delas. A gente pegou a lista aqui dos 20 maiores em interceptação do Campeonato Brasileiro, os 20 jogadores que mais conseguem interceptar. Vocês estão vendo aqui quantos tem do Corinthians, são 5 jogadores do Corinthians. O Romero, inclusive, contestado, segundo jogador de interceptação, uma menos só do que o primeiro colocado. E olha que ele é atacante, né? Essa é uma estatística normalmente... Ele é o terceiro, se eu não me engano, chegou a ser o primeiro e agora é o terceiro, se eu não me engano, desarme do time, sim, além da interceptação. Quer dizer que 25% dos maiores interceptadores do campeonato, 25% estão no elenco do Corinthians. E olha o que dá pra gente destacar aqui. Então, a gente vê 2 zagueiros, Pablo e Balbuena, 2 volantes, Gabriel e Maicon, e um atacante, o Romero. Olha essa tela aqui que a gente vai mostrar agora. A gente dividiu por setores de campo a interceptação. Ou seja, quantos por cento das interceptações do seu time são feitas pelos zagueiros, pelos volantes, pelos meias e pelos atacantes. Vamos dar uma olhada no que a gente vê aqui. A gente pega primeiro as interceptações todos já, mas pra gente comparar, sim, fica melhor até pra ver. A gente vê a do Flamengo aqui primeiro, uma interceptação muito desequilibrada. Quase todas elas são de volantes. Márcio Araújo e Coelar fazendo esse serviço. A gente falou que o Márcio Araújo era o primeiro, né? Sim. Do elenco do Flamengo. A gente vê as do Corinthians aqui, ó. 34% de zagueiros e laterais, 27% de volantes, 16% de meias e 22% de atacante. Muito motivado pelo número muito alto do Romero. Quer dizer, olha o equilíbrio do Palmeiras como é maior do Corinthians. Porque o resto dos bons times. Sim, o G6 são os times melhor posicionados no campeonato até então. Pela faixa de cor aqui fica bem claro o equilíbrio. Esse setor defensivo, o setor do meio campo e o setor ofensivo. E o Flamengo... Você vê que os outros times... O Flamengo, por exemplo... Não tem no ataque. O Guerreiro, ele é guerreiro mesmo na bola. Mas não faz o Everton, interceptação. Mas não consegue executar essa função. Não conseguiu até agora. Tem 19 rodadas para contar a história ainda. Mas isso aqui é demais. Isso aqui é o tal do equilíbrio. Tá aqui, o equilíbrio. O equilíbrio. Esse, de fato, é o equilíbrio. Isso aqui é incrível o que o Carille está conseguindo fazer. Todos os setores colaborando na interceptação e a promessa dele, né? Ele tinha feito a promessa que ia ter as linhas compactas, um time forte defensivamente. E ele conseguiu isso e muito mais até então. Muito, muito incrível. É isso aí, pessoal. O corintiano gostou dessa puxação de saco que nós fizemos aí para vocês? Mas parabéns, o time está jogando demais. O Carille realmente é incrível. O Brasil ganhou um técnico, né? Ele vai ser campeão em outros lugares, pode ser campeão esse ano. O fato é que o Carille veio para ficar, isso é muito bom. Assim como o Zé Ricardo, que acabou de sair, mas é um técnico que vai aí. Tem futuro também. Tem futuro muito grande. E mais informações, baixe o Footstats Premium e nos siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.